Paz do Senhor, povo de Deus. Eu vim mais uma vez aqui trazer uma palavra da parte de Deus para a vida de vocês. A palavra hoje é bem conhecida, como todas que eu venho deixando, né? São livros, são palavras que são bastante conhecidas no meio do Evangelho, né? No meio dos cristãos. Então, tem alguns, a Bíblia já tem 66 livros, mas tem alguns que é bastante conhecido, como Ruth, Daniel, Jó, Isaías, Salmos, que são bastante conhecidos, né? Bastante comentados. Então, quando eu digo, eu venho trazer que é conhecido, é nesse meio aí. Que no vídeo anterior eu falei de Daniel, do sonho, né? Que Daniel teve, se aperreou-se, teve que jejuar para poder Deus dar a revelação, né? Que eu estava explicando no outro vídeo. Aí o anjo do Senhor apareceu e mandou ele entender a visão, né? Hoje eu deixo para mim e para a tua meditação. Hoje é no livro de Isaías. Hoje eu trago o livro de Isaías, profeta Isaías, que é o 54, 17, quem não conhece, né? De nenhuma arma preparada contra a minha, nem contra a tua vida prosperará, né? O que é arma preparada? São coisas que às vezes a pessoa projeta, né? Planeja. A gente sabe que quando eu falei mesmo em algumas palavras anteriores, em alguns vídeos, que Saul perseguia Davi e que, pronto, ali foi um tipo de arma. A partir do momento que ele estava perseguindo Davi para matar, era a arma preparada para a vida de Davi, para destruir Davi. Mas prevaleceu? Não. O inimigo não derruba quem Deus quer de pé, né? Deus queria Davi ali para um reinado e ninguém iria derrubar. Não era Saul que iria conseguir destruí-lo. Não vou falar sobre isso, só estou dando uma explicação o que é arma preparada. Arma preparada são isso aí. Algumas pessoas planejam, preparam as coisas, como tem escrito no livro também, que é bem conhecido, Provérbio também, Provérbio 16, o primeiro, né, que diz que dos homens são a preparação de corações e de Deus vem a resposta. Que tem caminho que perante o homem é reto, mas para Deus não é. Então, às vezes o homem planeja algo contra mim e contra a tua vida, mas não adianta. Porque ele está achando que é certo, mas Deus está vendo que não é. Então, quando pegaram Daniel e jogaram na cova dos leões, por inveja, que Daniel, não foi achado falta em Daniel. Fizeram aquilo por inveja, né? Então, Deus livrou. Por quê? Ele não viu, Daniel não era culpado. Ele diz, ele não traz culpado por inocente, nem inocente por culpado. Ele vai julgar cada um conforme as suas ações. Então não adianta preparar nada contra a minha nem contra a tua vida. Armas preparadas não só tanto faz ser arma de fogo, como outro tipo de situações que as pessoas planejam a fim de destruir a vida da pessoa. E aí em Isaías 17, né? Em Isaías 54, o 17 diz, fala isso aí, que nenhuma ferramenta
forjada, depende da Bíblia, ou preparada contra mim, contra a tua vida não prevalecerá. Toda língua que se levanta em juízo, tu a condenará. Esta é a herança do povo do Senhor e a sua justiça. As pessoas que planejam contra a vida das outras pessoas sem motivo, e tenha ela motivo ou não, a justiça desce com certeza, vem, a conta chega. Porque mesmo se eu e você, mesmo que você, a gente não somos santos, santo só tem Jesus, mas ninguém tem direito de julgar ninguém, nem de se envolver na vida de ninguém, ou achar que tem o direito de atrapalhar a vida do outro. Ninguém tem esse direito, né? Quem é dono da vida e é o Senhor, é Deus, né? Não é Deus que é o dono da vida. Então, Ele que deu, só Ele que pode tirar, tá certo? Então, quando eu digo isso, porque às vezes as pessoas planejam as coisas, não adianta preparar nada contra mim nem contra a tua vida, porque Deus, Ele não permitirá, Ele não deixa, né, nada acontecer comigo e nem contigo. Porque o homem planeja, às vezes planeja tudo bem planejadinho, mas Deus vai lá e bota por terra, né? Então, a palavra que eu até tentei ir para outro versículo, tentei ir para outro versículo da Bíblia, mas ele só me trouxe para isso aqui. É uma mensagem da parte de Deus, para mim e para a tua vida, né? Creio eu que Ele traz a palavra de acordo com que as pessoas estejam precisando. Às vezes as pessoas estão precisando daquela palavra, naquele livro, naquele versículo. Por isso que eu digo que cada palavra, cada versículo, cada capítulo tem a sua importância na Bíblia. E cada um são mais comentados, mais falados. Isaías mesmo, esse Isaías 54:17 é bastante conhecido, que nenhuma arma forjada contra a minha nem contra a tua vida prevalecerá. O que é arma forjada? É algo que as pessoas preparam para tentar atrapalhar a minha ou a tua vida, e isso aí Deus bota por terra, né? Não adianta, é feito que Ele disse: nenhuma arma preparada, nenhuma arma forjada contra a tua vida prevalecerá. Toda língua que se levantar em juízo, tu a condenará. O que juízo é? Porque com Ele nós somos mais que vencedores. A língua que se levanta, a língua que Ele fala é a língua do povo, né? Que é língua, nenhuma língua que se levanta é a língua do povo. Ele fala em língua para não, mas a língua é a língua do povo, que se levanta contra a minha e contra a tua vida, Ele a condenará. Aí ele ainda fala: esta é a herança do servo do Senhor e a sua justiça, que dele procede. O que é herança? Essa é a herança do servo do Senhor, porque nós somos servo, né? Nós estamos em retidão com Deus. Às vezes as pessoas estão aí com a vida toda errada, né? Fazendo coisas que desagradam a Deus. Eu não estou aqui para julgar o mundo, estou falando do crente, porque às vezes tem crente aí com a vida toda errada e ele ainda livra. Imagine que aquele que está com retidão com Ele, né? Ele disse: essa é a herança do servo do Senhor e a sua justiça, que dele procede. Então, é assim que nós temos que ter fé e crer que não adianta se levantar contra o povo de Deus. O povo de Deus tem dono, né? Eu e você tem um dono, e um dono muito
cuidadoso, qual é o pai que não se preocupa com seu filho, né? Tem Deus, ele não foi à toa que ele enviou seu único filho para morrer numa cruz para salvar. Ele enviou isso por amor a nós, né? Tem muitos que não creem, mas eu creio que ele enviou, que ele nos ama. Pelo menos sei que ele me ama e ama você também. Principalmente aquelas pessoas que estão em retidão com ele, fazendo a sua vontade, obedecendo, né? Feito eu expliquei. Os que não estão em retidão com ele, ele livra. Imagine eu e você, que está fazendo a vontade dele na terra. Tá certo? Então, esse é um versículo muito conhecido. Se quem quiser ir, ele vai na Bíblia, pegar a sua Bíblia, ir lá, olhar. E quem não tem Bíblia pode pesquisar também no celular, colocar lá, pedir ou escrever, e vai aparecer e vai lá, você vai ver. Tá certo? Que Isaías 54:17 é isso aí. Que nem uma arma forjada, nem nada. A arma não só é uma arma de fogo, que a turma prepara contra a vida dos outros, mas é outro tipo, né? Feito ele fala, em nenhuma língua, o que é língua? A língua que se levanta para falar mal de mim e de você, né? Às vezes até sem motivo, não tem motivo nenhum de estar falando de mim, nem estar falando de você, mas fala por prazer, né? Infelizmente tem pessoas assim. Não estou aqui para julgar ninguém, cada um dessas pessoas que se levanta para falar mal da vida alheia, ela tem algum respaldo diante de Deus? Claro que não. Que Deus, ele ama o pecador, mas se aborrece com as suas ações. Então ele pode amar um crente, mas um crente que se levanta contra outro crente, ele não gosta, tá certo? Ele se aborrece. E que eu digo que isso não é nem crente, né? Porque o crente certo, ele vai orar, está em oração. Quando vê o outro passando por uma tribulação, ele vai estar orando por aquele outro que está passando e não está. O que eu digo isso aí são as pessoas que se vestem de crente e usam a blusa ou saia, ou mais vezes paletó e calça, mas só a veste, o coração é de lobo para destruir a vida dos outros. Mas Deus está lá no céu com dois olhos, como chama de fogo, olhando para essas pessoas, porque não adianta, tá certo? Não adianta ir contra mim nem contra a tua vida, porque Deus não permitirá, tá bom? Então, essa é a palavra que eu deixo. A palavra é um pouco... é Bíblia, pronto. É Bíblia, eu levo para onde Ele me guia. Eu estou aqui para fazer a vontade dEle. Eu disse que eu desagrade o homem, mas que eu agrade a Ele. Para mim, isso é o que importa. Então, quando eu falei que não sou crente, porque um crente, ele não se junta com pessoas do mundo para ir atacar um crente, não, jamais. Quando ele vê que o crente está passando por uma tribulação, por um momento, ele vai orar com ele, vai orar para que Deus ajude ou que Deus faça a vontade dele, que às vezes é uma prova entre Deus e o crente, né? Então, mesmo que ele não queira colocar a mão, mas vai orar e pedir para Deus fazer a vontade dele e não ajudar as outras pessoas a se levantar-se contra aquela vida. Não pode. Eu não estou aqui doutrinando ninguém, só estou dizendo que não adianta. E por aí hoje em dia, né, tem muita gente se desviando da igreja por conta da situação que vê dos próprios crentes, que ao invés de edificar o outro, bota os que estão chegando para correr com as suas ações.
Deus cobrará dessas pessoas com certeza, né? A gente não devemos olhar, tem que olhar para ele, que ele é o alvo, né? O alvo é ele. Porém, eu deixo um alerta